Oi gente, graça e paz. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu trouxe uma palavra abençoada para o meu e para o teu coração. E hoje vamos ser abençoados juntos. E o título dessa mensagem de hoje é: melhor é fugir do pecado do que dialogar com ele. Então nós vamos aprender juntos o que esse texto, o que esse título quer dizer. Melhor é fugir do pecado do que dialogar com ele. Amém? O nosso texto base está lá em Gênesis 39, 7. Vamos lá. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu um certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estavam ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. E agora eu vou ler aqui com vocês as minhas palavras, tá? E a gente vai comentando ao longo do vídeo. Amém? José era um homem sábio e temente a Deus. No versículo 9, ele vai dizer: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, José, ele tinha o temor de Deus. Ele era temente a Deus. Ele guardava os mandamentos de Deus em seu coração. E ele era muito vigilante nessas partes, que ele sabia que era um pecado muito grande aos olhos de Deus. José dialogou contra o pecado, mas a mulher de Potifar não desistiu e queria de qualquer jeito fazer José consumir aquele pecado abominável ao Senhor. Então, aquele pecado era abominável ao Senhor e José sabia disso. Então ele era temente, ele se preocupava e guardava os mandamentos do Senhor no seu coração. E pior é você pecar pelo pensamento, pior ainda é você consumir aquele pecado, né? Assim é o diabo, oferece o prato, mas cabe a nós a escolha de consumirmos ou não, né? O diabo todos os dias nos tenta e nos trazem pratos, né? Mas a decisão é sua de aceitar ou não. Você vai consumir o pecado ou você não vai consumir o pecado. E essa escolha, ela é só sua, né? A nossa vida espiritual com Deus, a escolha que a gente tem no individual com Deus, a escolha é só sua. Ninguém pode fazer por você. É você e Deus, né? José foi vendido jovem como escravo pelos irmãos. Era um homem virgem. Isso deve ter sido um dos motivos de chamar a atenção e os maus olhares da mulher de Potifar contra José. E então ela decidiu agir e não ficar só nas palavras. E foi aí que José viu que não dava mais para dialogar. Então decidiu fugir do pecado. E sabe a decisão: reconhecermos
que somos fracos em certo ponto, não nos faz mais fracos ou mais fortes que ninguém. Só nos faz ser sábios, porque melhor é fugir do que consumir o pecado. Melhor é você fugir do pecado do que você consumi-lo. Amém? Então é melhor você fugir do que consumir o pecado. Agora vamos para a história de Davi, que está em 2 Samuel 11, 2 ao 4. Eu também já deixei separadinho aqui. Deixa eu abrir aqui. 2 Samuel 11, do 2 ao 4. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela. Quem conhece a história de Davi sabe que esse foi o princípio das dores e os sofrimentos que ele passou na casa dele, pois foi um pecado muito grave ao Senhor. Davi, além dele cobiçar com os olhos aquela mulher, ele simplesmente consumiu o pecado se deitando com aquela mulher. Então, e além disso, quem conhece a história de Davi sabe que a mulher engravidou e ele mandou que matassem o esposo da mulher, né, para que o pecado dele não fosse descoberto, né? Ele tentou esconder o pecado aos olhos das pessoas, só que ele estava tão cego naquele momento que ele viu que de Deus ele não consegue esconder nada, né? E Deus, ele contemplou todo o pecado que ele fez. Então, foi aí que o Senhor mandou o profeta Natã para repreendê-lo e para falar para ele que a espada não passaria mais da casa dele, porque com espada ele matou um homem inocente, que era o esposo da mulher Betseba, e ele mandou matar o homem que era inocente para que o pecado dele ficasse encoberto. Só que o Senhor contemplou tudo e fez com que Davi sofresse as consequências, né? Tudo que a gente fazemos, temos consequências. Tudo que colhemos, tudo que plantamos, um dia iremos colher. Se plantamos o bem, colheremos o bem. Se plantamos o mal, colheremos o mal. Para Deus não há pecadinho e nem pecadão. Para Deus tudo é pecado. Claro que Deus não irá te julgar como um ladrão e um assassino. Da mesma forma como se você tivesse cometido uma mentira, Deus não irá te julgar da mesma forma que um ladrão ou um assassino. Mas continua sendo um pecado. Não tem essa de pecadinho e pecadão, né? Pecado é pecado e a gente tem que fazer como José. A gente tem que fugir do pecado e não tentar dialogar ou enfrentar o pecado, porque muitas das vezes você não vai conseguir enfrentar, você não vai conseguir dialogar. Então, melhor é você fugir do que você consumir e cair no pecado. Amém? Vamos continuar. Davi, como eu disse, primeiro viu o pecado com os olhos. E em vez de fugir do pecado, assim como José, ele ficou admirando, adulterando pelos pensamentos. Mas Davi não parou por aí. Foi procurar saber quem era a mulher. E mesmo tendo a informação de que a mulher era casada, ele mandou chamá-la e consumiu pecado.
salário do pecado é um só, a morte. Mas Deus permitiu que Davi vivesse, mas as consequências veio e não demorou. Quem conhece a história de Davi sabe o quanto ele sofreu por conta deste pecado. Hoje em dia, a morte não é física, mas espiritual. Faça como José. Se você não consegue confrontar o pecado, fuja dele. Cuida da sua alma, porque ela é eterna. A sua alma é eterna. E nós vamos ver isso lá em Lucas. Eu também já deixei separadinho aqui. 12:20 vai dizer assim: Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Né? Essa palavra nos fazem refletir de que a nossa alma é eterna. A gente não tem que ficar preocupados em agradar as pessoas deste mundo, ou então ficar preocupados com bens materiais. Não, você tem que se preocupar em agradar primeiramente a Deus. Você tem que se preocupar em fazer tesouros e heranças no céu, né? Porque é lá que vai ser a tua morada eterna. Aqui na terra nós somos apenas peregrinos do Senhor, né? Aqui na terra nós estamos apenas de passagem. Então, não faça tesouros aqui na terra, faça tesouros lá no céu, porque é lá que a tua alma vai se alegrar e ser eterna. Essa passagem é uma parábola que Jesus fala de um homem rico, a qual estava planejando o seu tesouro aqui na terra, né? Pode ver que um pouquinho adiante, no 21, Jesus vai dizer assim: Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus, né? Então aquele homem, ele estava fazendo seus tesouros aqui na terra. Ele estava planejando, fazendo uma casa, fazendo um celeiro grande, cheio de fartura. Só que daí ele falou: agora eu posso descansar, porque eu tenho fartura, minha alma tem fartura. Só que Deus fala para ele: louco, hoje te pedirão a tua alma. Para onde? Para quem será? Para onde que a tua alma vai ir, né? Então, a gente tem que refletir: para onde vai a minha alma? O que eu estou preparando para Jesus? O que eu estou preparando? Será que eu estou preocupada com os tesouros aqui da terra? Ou será que eu estou preocupada com os tesouros do céu? Né? Então a gente tem que se preocupar com o que há de vir, né? A sua alma. Você tem que se preocupar com a sua alma, que é eterna, né? Porque aqui neste mundo a vida é um sopro. Você nasce hoje, mas amanhã você já faleceu. A sua vida, sopro de vida, Deus pega de volta, né? Então você tem que se preparar a sua alma para ir pro céu. Amém? Vamos continuar. Para quem tem preparado a tua alma, qual o destino dela? Vamos ler lá em Marcos 8:36 agora. Eu também já deixei separadinho. Marcos 8:36 vai dizer assim: Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Aqui vai dizer: o que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Tem uma música que eu gosto bastante que vai dizer assim: mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida
sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Presta atenção na letra dessa música. Mas vale um dia no centro do teu querer se conectar com Deus do que toda a vida sem jamais te conhecer. Então, é a mesma coisa que Jesus está falando aqui. Do que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Do que adianta você ser uma empresária do sucesso? Do que adianta você ser famosa? Do que adianta você ter vários seguidores? Do que adianta você tudo isso e perder a sua alma? Sendo que é a sua alma que é eterna. A nossa morada aqui é passageira, mas a nossa alma não. A nossa alma é eterna. Então que a partir de hoje você venha começar a investir na sua alma, na eternidade. Amém? Vamos continuar? Do que adianta tentar esconder o pecado dentro de ti? Deus vê todas as coisas. Gálatas 2:20. Vamos abrir? Gálatas 2:20 vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo estava dizendo: já estou crucificado. O que ele está insinuando nessa palavra? Ele está dizendo: já estou crucificado. A minha carne, o meu eu, Daniele, morreu. Morreu para este mundo. Morreu. Agora não vivo mais eu, mas sim Cristo. Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho que testificar dele. Eu tenho que dar bons testemunhos dele. Então, através da minha vida, eu tenho que anunciar a Cristo. Através da minha vida, eu tenho que refletir a Cristo. Eu não tenho que refletir a mim. Eu não tenho que fazer as vontades da carne. Então, eu não tenho que fazer as vontades da carne, e sim de Cristo, porque é Ele que vive em mim. E eu tenho que testificar dele, eu tenho que glorificar o nome dele. Através da minha vida, eu tenho que mostrar Jesus para as pessoas que estão precisando, das pessoas que estão necessitadas de uma palavra, né? Então, através da minha vida, eu, Daniele, tenho que levar a palavra do Senhor. Através da minha vida, eu não tenho que escandalizar o nome de Cristo, não. Eu tenho que santificar o nome dele. Através do que? Se ele já é santo, através do meu testemunho. Porque quando a gente dá um mau testemunho para Cristo, a gente joga o nome de Cristo na lama. É a mesma coisa de falar: eu não preciso de Cristo, eu consigo sozinho. A gente acaba com a graça do Senhor sobre as nossas vidas, né? Quando eu escandalizo o Evangelho, ou quando eu faço um irmão, que nem Jesus fala: se você escandalizar um desses pequenininhos, seria melhor você amarrar na sua garganta uma corda e amarrada numa pedra e se jogar no mar. Você vê tão grave que é quando você escandaliza o nome do Senhor, quando você escandaliza a igreja do Senhor, quando você escandaliza um dos seus irmãos na fé, que às vezes, muitas das vezes, não estão comendo assim comida sólida ainda, mas sim leite, né? Então, você não pode escandalizar o teu irmão, você não pode escandalizar a tua igreja, os cristãos, os irmãos,
Porque não é placa de igreja que nos divide, nós temos que ser sempre unidos em uma só carne, um só corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos membros, né? Então não tem que ter divisão entre nós, tem que ter união e amor entre nós. Então não é para você escandalizar o nome do Senhor, muito pelo contrário, você tem que santificar o nome do Senhor através do nosso testemunho de vida, através das nossas atitudes. Quando alguém chega em você, fala, seu sangue sobe, porque sobe, nós somos humanos, nós somos carne, né? Mas seu sangue sobe em vez de você jogar, pagar com a mesma moeda, não, você engole seco. Você fala, não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu tenho que santificar o nome do Senhor, tá entendendo? Eu tenho que santificar o nome do Senhor, eu tenho que dar bom testemunho para a honra e glória do Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em você, não há pecado que permaneça. Cristo viveu como homem e sem pecados. Que a partir de hoje nós estejamos mais conectados com Jesus. Glória a Deus, aleluia. O que farei a partir de agora? A partir de agora serei como José. Se eu não consigo confrontar o pecado, fugirei dele, porque melhor é fugir do pecado do que consumar o pecado. Amém? Glória a Deus. Vocês entenderam, meus irmãos? E a palavra de hoje foi essa. Fugirei do pecado, não irei consumi-lo. Glória a Deus. Que a partir de hoje possamos fugir do pecado e não consumi-lo. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos e a consolação do Espírito Santo esteja com todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se vocês gostou dessa palavra, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, comente, deixe uma mensagem de paz, uma mensagem para nós refletirmos, que possamos, irmãos, sermos unidos com Cristo. Amém? Que Deus abençoe, obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.